Vamos lá para mais uma aula de física? Olha só, a gente está seguindo aqui as aulas de físicas em relação agora ao estudo da dinâmica. Na aula passada a gente falou sobre força, né? Sobre alguns tipos de força e principalmente sobre a força do peso, né? Força-peso que a gente chama. A partir de hoje a gente vai começar a estudar as leis de Newton. Vou tentar separar por aula para ficar bem devagar, para ficar bem esclarecido quais são as funções, né, quais são os usos dessas leis no nosso dia a dia, tá? Então a gente vai sair um pouco da parte de continha, talvez, hoje não tem continha, né? E envolver mais a parte da teoria, tá? Mas antes disso, olha, temos efeitos e tudo hoje, ó. Mas antes disso a gente precisa se perguntar algumas coisas. Por exemplo, por que quando um ônibus freia ou acelera, a gente é empurrado para frente ou para trás, né? Faz aquele efeito chicote que a gente chama. Ou, por que a gente precisa utilizar o cinto de segurança quando a gente está no carro? Que dá um freadão, tu voa lá na frente. E mais ainda, como que é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirá-la do lugar? E por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo? Todos esses conceitos têm a ver com a questão da dinâmica que a gente está estudando aqui. Então a gente teve um cara, né, que desenvolveu aí, formulou algumas leis, que é esse lourinho aí, mais conhecido como Isaac Newton, e ele fez as leis dele, que são leis que determinavam como que a ação das forças influenciavam no estado de movimento dos corpos. Então o Newton, o que ele fez? Ele foi um cara super inteligente, lá, né, nasceu em 1642, lá na Inglaterra. Ele dominava física, matemática, estudou filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia, entre outras ciências. Lá atrás, assim, era muito mais comum as pessoas não se especializarem tanto assim, sei lá, física, química, biologia, ciências, né? Todo mundo estudava tudo, né? Era tudo dentro da filosofia, inclusive. Então era bem mais abrangente o estudo, tá bom? Então ele desenvolveu aí três leis relacionadas, né, ao movimento dos corpos, e a gente vai destrinchar essas leis a partir de agora. A primeira lei de Newton, então, a gente chama de lei da inércia. Eu vou pedir que você copie no seu caderno esse slide. Você não vai copiar todos os slides, apenas o que eu falar, tá bom? Então copia isso, por favor. Que é a primeira lei de Newton, é a lei da inércia. O que essa lei diz? Ela diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. O que isso quer dizer? Que se eu ficar parado aqui, apesar de aqui dentro de mim estar funcionando meu coração, meus pulmões, meus rins, eu tô parado aqui, eu tô em repouso. Se eu não me mexer, ou se não chegar alguém aqui e me dar um tapão, eu vou continuar parado. Ó, o meu guarda-roupa aqui atrás, ele tá parado. Tu tá vendo ele se mexer? Em algum vídeo ele se mexeu? Se ele se mexer, me avisa. Ele não tá mexendo, porque ele tá em repouso. A não ser que chegue alguma força ali empurrando ele. A não ser que tenha um terremoto, uma força externa, e ele possa cair. Não sei. A não ser que um daqueles pedaços ali de madeira ceda e aí ele perde a sustentação e caia. Mas, se não tiver nenhuma força outra envolvida nesse processo, ele vai continuar em repouso, tá? E aí eu trouxe umas tirinhas aqui para a gente ver essa questão da inércia, né? A inércia, então, ela vai consistir na tendência natural que os corpos vão possuir de manter a sua velocidade constante, seja em repouso, parado, ou seja em movimento retilíneo uniforme. Então, essa primeira tirinha aqui do Garfield, ó. Newton disse que um corpo permanece em repouso. Aí o dono dele, que eu esqueci o nome agora, fala assim: você é um preguiçoso. Ele fala: não, estou fazendo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então ele está testando que ele vai ficar deitado e vai continuar deitado. Se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo. Mas uma mudança brusca pode nos lembrar disso. Ele fala assim: pra que serve essa manivela, que é o freio de mão? Aí ele puxa. Quando ele puxa, vai todo mundo lá na frente, ó. Não mexa no freio de mão, Garfield. Somente quando estamos acelerados, realmente sentimos algo que nos permite dizer que estamos em movimento. A gente vai entender por que quando puxa,
o carro para e você vai para frente. Por quê? Tem a ver com o cinto de segurança, olha só. Se a gente pegar essas situações, né? Tem o ônibus lá que se você não segura, quem nunca, né? O ônibus deu aquele freadão e tu foi lá na frente. Não é mesmo? Porque se você não está se segurando, ali dentro daquele ônibus está todo mundo na mesma velocidade. Se o ônibus está, sei lá, 80 km por hora, o ônibus dentro da cidade, né, uns 40, 50 km por hora. Você ali dentro, para você acha que você está parado, mas você não está parado. Em relação a todo mundo ali dentro, você está parado. Mas em relação a quem está do lado de fora, você está andando na mesma velocidade que o ônibus. Quando o ônibus freia, o instrumento, né, o ônibus, ele é freado, o material, porque puxou o freio de mão ou apertou o freio, sei lá. O ônibus para, né, por uma força mecânica, parei. Você não para. Se você não estiver segurando, tu vai lá na frente. Porque é como se você... É como não, né? Você continua com aquela velocidade que o ônibus estava imprimindo. Tá bom? Vamos ver se fica mais claro aqui, ó. Outro exemplo, ó. Por que quando estamos em um barco viking e ele anda bruscamente, sentimos nosso corpo sendo lançado para trás? Isso vai acontecer porque o nosso corpo tem uma velocidade em relação ao solo. O barco anda, mas a tendência dos passageiros é, devido à inércia, ficar onde estava. Então a gente entrou, sentou, tá parado, o barco tá parado. Quando ele começa a andar, a gente vai para trás, tá? Da mesma forma, se a gente estiver parado e a barca começasse o movimento, sentiríamos nosso corpo sendo levado para frente, porque a tendência seria manter o sentido da velocidade, porque a gente está parado. E do nada é como se alguém empurrasse a gente, né? Porque você começa a andar naquela velocidade, tá? Outra questão interessante, então, é a importância do cinto de segurança. Por quê? Num choque frontal, né, de frente, os ocupantes de um carro, por conta da inércia, tendem a continuar em movimento em relação à pista e podem, eventualmente, se chocar contra o para-brisa quanto o volante. O cinto de segurança vai ter a finalidade de, nessas condições, aplicar força ao corpo do passageiro, diminuindo a sua velocidade. Então é igualzinho ao ônibus, gente. Quando o ônibus dá um freadão, tu vai lá na frente, porque no ônibus a gente não costuma andar de cinto. Nem tem, né? Mas se você estiver em pé. Agora, no carro, a gente tem que andar de cinto. A gente não gosta de andar de cinto. Né? Quando andam comigo de carro, eu mando todo mundo botar o cinto. Né? Por quê? Porque se eu dou um freadão, se alguém bate em mim, a tendência da gente que tá ali dentro é continuar nesse movimento. Então você imagina, eu tô na Dutra, veloz e furioso, né? Que eu falo veloz e furioso. Tô na Dutra veloz e furioso. Eu tô lá 110 na Dutra. Se do nada o carro bate com o da frente, né? Já aconteceu uma vez, eu tava no telefone, não deveria estar, foi a última vez que eu fiz isso, e aí eu quase bati. Se eu tivesse batido, o que teria acontecido? O carro ele ia bater, o carro ia parar, só que meu corpo não ia parar. Meu corpo ia continuar em movimento, ia continuar 100 por hora, então ia atravessar o para-brisa. Tá ok? Se eu tiver de cinto, o cinto é uma força que me segura, tá bom? Outra coisa aqui, os referenciais inerciais, então. A primeira lei de Newton ela não faz distinção entre um corpo estar em repouso ou em movimento uniforme, velocidade constante. O fato de o corpo estar em um ou em outro estado depende do referencial dele, em que o corpo é observado. Então, por exemplo, em relação a mim, o pacote está em repouso, pois suas coordenadas permanecem constantes em relação ao referencial. Estão os dois ali dentro, você e o pacote. O pacote é esse negocinho verdinho aqui. Assim, segundo a primeira lei de Newton, ele tende a permanecer em repouso a não ser que alguma força atue e modifique seu estado. Ei, aquele pacote que está em cima da mesa está em movimento, pois suas coordenadas estão mudando em relação a esse referencial adotado. Se eu estou olhando aqui do lado de fora, por esse bonequinho aqui amarelo, o pacote está se mexendo, porque ele está indo junto com o carro. Tá bom? Agora, como você explicaria o fenômeno a seguir? O fato se explica. Baseado na primeira lei de Newton, o corpo já estava em movimento. A tendência é manter o seu estado, já que a força foi aplicada no trem e não no pacote. Assim sendo, o seu estado deve permanecer. Né? Então é algo estranho. Se o corpo estava em repouso em relação ao meu referencial, ele só poderia mudar de estado se uma força agisse contra ele. Ele mudou de estado e eu não sei que força atuou, pois eu não vi nenhum agente. Assim, nesse referencial, a primeira lei de Newton não é observada. Ok?
Beleza. Vou tentar passar esse vídeo aqui, que é um exemplo prático de lei de Newton. Eu vou tentar botar mais outros pra vocês verem, tá? Você faz aí na sua casa, é bem tranquilo. Ó, pegou um copo, botou uma cartinha, e aí ele botou a moeda em cima. Sistema inerte, tá parado. Se eu for devagarzinho, a moeda vem junto. Se puxar rápido o cartão, a moeda cai. A moeda obedeceu a lei da inércia porque ela permaneceu parada, porque foi tão rápido o movimento que não agiu sobre ela. Tá bom? Aí ela cai por conta da ação da gravidade, que a gente viu semana passada que tem um peso, ela não vai ficar voando, tá? Então isso explica essa primeira lei de Newton, por quê? Porque a moeda estava parada. Quando eu puxo rápido a carta, é como se ela, pum, desaparecesse do nada. Então não tem mais nenhum apoio ali e a moeda cai, tá? Ela vai continuar, se eu puxo devagarzinho, aí eu tô fazendo uma força para vir junto com ela, tá? Mas não foi o caso aqui. No mais, gente, muito obrigado. Os exercícios vão estar disponíveis lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula, por um formulário. Peço que vocês preencham, tá bom? Um beijo, até semana que vem.